Fala pessoal, vamos falar de um Fiagro que foi absolutamente impactado aqui pela recuperação judicial da AgroGalaxy, tá certo? Que inclusive zerou a distribuição de rendimentos, tá certo? A gente já trouxe outras vezes ele aqui no canal, é o CPTR11, o Capitânia Agro Strategy, é o Fiagro da Capitânia, tá? Antes de falar rapidamente, vamos olhar rapidamente o custo dele, tá? Ele é, tem uma taxa de administração de 1%, tá, sobre o PL, uma taxa de performance de 20% sobre o QCD CDI mais um, tá certo? Então, adota o regime de competência, isso vai ser importante para a gente ficar sabendo já já, tá? Então, tá aqui, desde já, né, o tamanho do desconto que ele fechou aqui no relatório e eu trouxe, né, o valor que ele está sendo negociado na data que eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Então, esse desconto, ele, inclusive, aumentou, né? Tá ali R$ 6,51, após aí, o pessoal também ficar sabendo que ele vai zerar a distribuição de rendimentos, né? Então, você tem hoje um desconto ali de R$ 2,98, a gente já vai ver percentualmente mais embaixo de quanto isso está. Um fundo que já atingiu ali mais de 31 mil cotistas, né? Que é o número de visualizações que esse vídeo vai precisar ter, porque todos os cotistas do CPTR11 precisam ficar informados desse relatório, tá? Então tá aqui o que eu já adiantei, né? O rendimento aqui para o mês é de 0 centavos, tá? Então vamos entender agora por que que esse rendimento vai ser de 0 centavos, tá? Então, como já não é mais novidade, né? Então o fundo foi, né, registrou um resultado negativo ali de 0,217 por cota, impactado sim pela recuperação judicial da AgroGalaxy, né? Então o CRA que eles tinham foi remarcado em 50%, tá? O que eles tinham na carteira, que teve ali uma redução do valor patrimonial já por cota de 0,34, né, 34 centavos arredondando ali por cota, tá? Então, com isso, né, como eu falei, o fundo ele adota o regime de competência. Teve um vídeo que a gente gravou lá atrás, que a gente bateu muito nessa tecla aqui, do CPTR. Quem é inscrito no canal já acompanha mais há um tempo vai saber que a gente se debruçou bastante sobre essas diferenças aqui, tá? Então, o fato é que teve um ajuste contábil negativo, tá? E aqui ele coloca, inclusive, caso o fundo adotasse, né, um regime ali de competência, ele hipoteticamente poderia distribuir ali 0,11 centavos aproximadamente, né? Mesmo com esse impacto da AgroGalaxy, né? O que, na minha visão, apesar dessa notícia ser evidentemente negativa, mostra que, enfim, quem tiver paciência vai receber esse valor no futuro, né? Claro, considerando que não vai ter novos eventos de crédito negativo, tá? Então, ele também coloca uma informação importante que, desconsiderando ali o resultado de carrego, tá? Tanto da Patenense, que a gente já trouxe no outro vídeo, eu inclusive tenho na pessoa física, tá? O CRA da Patenense, eu até comentei isso na época. Ele foi, né? Desconsiderando aqui, então, voltando, Patenense e AgroGalaxy, o resultado médio do fundo ali de carrego, só de carrego, seria de 0,09 ali por cota, tá? O que a esse valor, né, do relatório daria um yield ainda no mês de 1,26, lembrando, né, que os rendimentos dos fiagros são isentos de imposto de renda, tá? Agora, outro evento de crédito aqui que teve, esse mais corriqueiro e relativamente normal na indústria, é o pré-pagamento, tá? E graças a Deus foi com um prêmio de 3 séries ali do CRA do Rio, Amambaí Agroenergia, o que no final, né, deu para o fundo uma tira ali de todo o investimento nominal de 18,7% ao ano, ou equivalente a CDI mais 6,6, tá? Reforçando aí a atratividade, tá? E aqui ele coloca aqui o preço de mercado, né, na data de fechamento, está ali 25% abaixo do patrimonial, com carrego equivalente ali a CDI mais 16,3 líquido de taxas, tá? Então, você vê que mesmo com essa questão, né, você ainda estaria sendo remunerado, né? Claro, ele está zerado, mas contabilmente, né, ele poderia te remunerar se ele adotasse o regime de caixa. A CDI ali mais 16,3
considerando também, claro, a duration, né, dos papéis. Não pode esquecer que isso aqui é um fundo de crédito, né, no fim do dia, né? Apesar de ser chamado de Fiagro, é em crédito que ele investe, tá? E aqui o gestor separou mais algumas explicações que de fato valem a pena também a gente falar, tá? Que é, dentro dos Fiagros, tá, existem diferentes regimes de contabilização. Então, muitas vezes eles vão seguir o que o administrador, né, tá falando, talvez, né, o mais conservador seja realmente seguir o regime de competência, tá? E isso tem o impacto ali que a gente já viu, né? Que inclusive a distribuição está zerada, que ele já falou lá que o regime de caixa ele poderia distribuir. Então, uma vez aqui, né, concluído o RJ da AgroGalaxy, qual seria o impacto, né? Então, se o impacto for superior a 50%, que ele já remarcou, você teria um resultado extraordinário, positivo ali no mês que ocorrer. Eu coloquei aqui também, que eu acho muito pouco provável, que se for menor, o resultado ainda vai ser um resultado negativo, tá? Então, a previsão aqui, né, a gente já viu que esse mês está zerado, ele informa que a previsão é que fique zerado até dezembro de 2024. Então, você não vai receber nenhum rendimento até dezembro de 2024. Previsão é que volte em janeiro de 2025, tá certo? Então, outra questão também que vale a pena a gente falar é o patenense, né, que eu falei, embora eu já trouxe em outro vídeo, ele foi remarcado a 97 ainda do valor par, tá? Então, diferente da AgroGalaxy, que teve já uma marcação muito negativa, né, 50%, o patenense ele teve apenas uma marcação a 97, então ainda não pode ser que esse impacto, né, dependendo das negociações aqui, seja ainda maior, tá? Então ele coloca aqui, com base em algumas recuperações judiciais aqui recentes, ele está estimando, né, uma recuperação ali que varia de aproximadamente 25%, tá, do valor patrimonial em cada caso. Eu até acho que o patenense tem uma perspectiva um pouco melhor do que a AgroGalaxy, tá? Acho que a AgroGalaxy realmente vão haver choro e ranger de dentes, e 25 para mim seria até muito se recuperar da AgroGalaxy, tá? Então, considerando ali esse cenário, o valor, né, patrimonial do CPTR cairia então de 9,49 para 9,06, né? Que, ou seja, teria ainda um impacto, pode ter ainda um impacto negativo complicado, tá? Então, em termos de acompanhamento, a patenência aqui ainda está em recuperação judicial e da AgroGalaxy também. Você tem da AgroGalaxy uma lista de credores, né, de 4,6 bilhões aí de reais e 15 de outubro vai ter ali uma assembleia, mais um passo burocrático nesse processo complexo que é de recuperação judicial, tá? Agora, rapidamente, né, nem tudo se resume só à AgroGalaxy. O fundo teve ali novos ativos, a principal compra foi do grupo Sim, que inclusive eu participei agora recentemente de uma oferta pública desse grupo, comprando, não foi o mesmo CRA, esse CRA aqui que eles compraram é um CRA que já estava negociado, então eles compraram aí, agora estamos juntos também nesse grupo sim aí, pagando CDI, a gente vai ver com mais detalhe na carteira do fundo, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 1,10, tá? Por cota, né? Tá aqui um pouco do histórico de distribuição, lembrando que ele é um fundo de base 10, né? Já desde setembro de 2023, e aqui setembro, né? Zeradinho, zeradinho, infelizmente. Então, aqui a gente vai para a tabela de sensibilidade, tá? O CPTR é um fiagro que tem o maior percentual da carteira com ativos precificados, né, diariamente, aproximadamente 50% ali da carteira, então você consegue ter uma apurança ali, digamos, de meio a meio aqui dessa tabela de sensibilidade. É, Cota patrimonial, né, tá 9,49, com aquele valor ali, né, que a gente colocou, daria aproximadamente ali 68% de desconto, né? Então vamos a 6,51 ali. Então você teria ali 6,70, que é o valor mínimo que ele colocou ali. Você teria 30% aproximadamente de desconto, então você estaria levando
um CDI mais 18,9%, isso considerando a cota de 9,49, né, que é a marcação atual de 50% do AgroGalaxy e de 97% do Patenense, tá? Então, ainda assim, com todo esse risco, se você vai esperar, né, até janeiro para receber o seu, o seu rendimento ou não, cabe a você essa decisão, tá? E aqui no fechamento aqui, né, do relatório, já seria uma remuneração de 16,5, a cota patrimonial com desconto, né, sendo negociado ao valor patrimonial de 74,8%, tá? Então aqui o resultado financeiro, né, que vai refletir um pouco o que a gente já falou, você uma característica, né, do CPTR é que ele de fato ele gira a carteira, ele realmente faz movimentações táticas, inclusive você teve um valor positivo aqui proveniente de ganhos de capital, né, não dá para a gente contar com isso, mas é uma característica de modo geral dos fundos da Capitânia, uma casa que gosta ali de fazer um trader mesmo nos produtos que são predominantemente destinados a carrego, tá? Então, do ponto de vista, né, de receita que ele foi razoavelmente bem nesse mês, até conseguiu ganho de capital maior do que ele teve em agosto aqui, o resultado caixa também maior do que em agosto, porém, aqui, né, é a grande diferença, que é o ajuste no valor dos ativos, teve um impacto negativo aqui, né, de 13,527, e é esse valor aqui que, né, vai impedir com que o fundo distribua ali os rendimentos, né? Você teve um resultado ainda por cota ali de 0,217, tá certo? Então tá aí o ajuste negativo, né, no valor dos ativos. E claro, né, se você distribuiu zero, não há que se falar aí em percentual, dividend yield do mês, nem remuneração equivalente, embora ele historicamente, né, pagou sim uma remuneração atraente com esses percalços aí no caminho, tá? Então vamos também falar da questão da carteira, do portfólio do fundo, né? O fundo não acabou com isso, né? Claro que teve uma perda patrimonial relevante, talvez ainda pior, ainda está por vir, mas o fundo não acabou, né? Então ele está distribuído ali 80% em CRA, 7% em Caixa, 2% em Fiagro, que é o Fiagro do Banco do Brasil, mais 2 em Fiagro FIDIC, 3 em FIDIC, 6 em CRI, tá? Em termos de exposição por indexador, 26% está em PCA e CDI 65%. Tá? Tá aqui a distribuição geográfica, tá, das posições do fundo. Isso é importante, sobretudo, né, no setor agro, para mitigar ali um pouco o risco. Aqui a exposição por setor, né? Tem cooperativa, agroindústria, açúcar, etanol e distribuição e revenda na faixa ali de 13, 14%, são as maiores exposições aqui, né? AgroGalaxy e Patenense hoje representam 3,8 e 3,6, respectivamente, do valor patrimonial do fundo. E para a gente fechar um pouco da carteira aqui mais detalhada, você tem o título da AgroGalaxy, né? Como a gente já viu, corresponde a 3,8 do PL, pagando CDI mais 4,04, né? Era o que se estimava pagar, e o da Patenense pagando CDI mais 5,36, né? Que também denota ali já, para estar pagando tudo isso, já embutia nele ali um risco considerável, tá? Vale a pena falar também, né, desse caso do BBGO11, que eles já estão carregando há um certo tempo ali na carteira, e também está sofrendo de maneira geral, como todos os fiagros, e por fim, do grupo Sim, né, que teve um valor ali que eles adicionaram no portfólio, correspondente a 0,4 do PL a CDI mais 4%, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Aqui ele vai falar um pouco de como está a cultura e vai dar mais detalhes aqui. Vale a pena a gente olhar rapidamente, né, a questão das garantias, né, desses ativos problemáticos. Então você teve a patenência aqui, né, tem uma seção fiduciárias de recebíveis e aval não sei exatamente de quem. Para quem não conhece, né, uma empresa ali que especializada na produção de proteínas e gorduras a partir de resíduos de origem animal, com cerca de 20% da receita proveniente de exportação. Então, talvez esse dólar alto aí até ajude ali a patenência, tá certo? Então, vamos olhar aqui o ativo da AgroGalaxy para a gente fechar, que a gente já viu, né?
A AgroGalaxy é mais conhecida, né? Já tem ações aí na bolsa. Então, em termos de garantia, você tem a aval cruzada ali das empresas, que nesse caso realmente não vai servir para muita coisa, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Impacto relevante, zero de rendimentos até dezembro desse ano, com perspectiva positiva ainda. Esse resultado, né, dos outros ativos que o fundo possui, se não houver mais inadimplência, ele eventualmente vai ser distribuído, né? Só uma questão temporal, mas ainda com um risco ali de perda patrimonial, a depender do encaminhamento, né, da resolução das recuperações judiciais, tanto da Patenense como da AgroGalaxy, tá certo? E por hoje era isso. Não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço.